8h09, estamos de volta com o nosso Bom Dia Piauí. Crianças e adolescentes estão passando tempo demais à frente das telas. O contato cada vez maior com as redes sociais, com jogos, acaba gerando vício e comprometendo outras atividades, como as tarefas escolares e até mesmo o convívio familiar. Estudiosos do mundo inteiro estão preocupados com essa dependência dos jovens em relação aos telefones, tablets e computadores. E aí é hora da gente perguntar o que fazer diante desse problema. É o assunto do nosso quadro O que eu faço, doutor? Doutor Vicente Gomes, médico psiquiatra, está aqui conosco como toda segunda. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para os pais que estão nos acompanhando qual é a gravidade da criança que está ali viciada, digamos assim, em usar o tempo todo. Se não utilizar, já fica ansiosa, já briga. O que acontece? É isso, Felipe. A gente vê cada vez mais cedo esse uso precoce das telas. A gente sabe que isso vai causar um prejuízo imenso em todas as áreas da vida daquela criança, tá? Prejuízo na socialização, prejuízo na interação ali com outras pessoas, na coordenação motora, no raciocínio, na atenção. E aquilo vai gerando um mecanismo de dependência, porque esse acesso contínuo, ele atua a nível cerebral em áreas semelhantes ali a quem usa um determinado tipo de substância. Ou seja, libera aquela dopamina, tem aquele prazer, aquele bem-estar imediato. E quando não tem acesso ali àquela tela, àquela situação, é como se tivesse uma abstinência. Fica irritada, chora, tem dor, reclama, fica muito com aquele mal-estar intenso naquele momento, até que precisa novamente ter acesso àquela tela para dar aquela calmada. Isso quer dizer, doutor, já que existe essa semelhança entre o vício em telas e jogos e redes sociais com drogas, por exemplo, existem também problemas futuros que podem desenvolver numa vida, por exemplo, adulta, por conta disso? Sim, problemas relacionados à ansiedade, à depressão, comprometimento ali da atenção, tá? E também tem essa relação também com o uso de outras substâncias, já que a pessoa já tem ali aquele acesso, aquele equipamento, aquela tela, tem aquela descarga de dopamina, então ele tem uma maior vulnerabilidade a desenvolver dependência por álcool e outras drogas. O que fazer então? É necessário fazer uma espécie de detox, de jejum, por exemplo, dessa dopamina que vem a partir das redes sociais, dos jogos, das telas? O ideal inicialmente é fazer uma prevenção, é psicoeducar os pais, tá? É colocar ali limites, tá? Ter ali realmente mudança de hábito, de trocar a tela por atividade ali ao ar livre, por uma atividade física, ler um livro, tá realmente ali mudando, né? Fazendo com que aquela criança tenha realmente um contato social com outras crianças, que interagem mais, que vivenciem mais o mundo real e se afaste do mundo online, tá? Agora, a partir do momento que já existe esse prejuízo, é exatamente o quê? Tem que ter cuidado para também não retirar de uma vez, não levar ali como uma espécie de um castigo, de atos violentos pelos pais, não vale a pena. Tem que tirar aos pouquinhos e procurar ajuda profissional, tá? Principalmente também o quê? Mudança de atitude dos pais. Nada adianta ali a família tá colocando ali algo voltado para o reclamando do uso abusivo de tela, se a mãe e o pai ficam ali o tempo todo. Então tem que dar exemplo também. Agora vamos para dicas, né? Seguindo o caso que os pais já precisam remediar e já não conseguem mais prevenir. Na hora de tirar aos poucos esse uso excessivo, é estabelecer horas, horário certo para fazer isso, tempo também de utilização das telas, o tipo de conteúdo que aquela criança utiliza. Quais são as dicas? Sim. O que é que seria o ideal? O ideal seria, ali, menos de 2 anos, não utilizar nenhum tipo de tela. Entre ali os 2, 5 anos, 30 minutinhos, até 1 horinha, com supervisão de um adulto. Depois disso, pode se esticar um pouquinho, 1 até 2 horas, sempre com supervisão do adulto. Evitar o quê? Hora ali de refeição, hora do almoço, hora do jantar. Evitar horas antes
ali pelo menos 2 horas antes de deitar, para ter aquele comprometimento voltado para relacionado àquela parte do hormônio do sono, melatonina, que pode prejudicar, pode inibir essa produção, tá? Então, retirar aos pouquinhos e sempre conversando, sempre ali entrando num acordo e colocando ali realmente a situação, uma atividade no dia a dia, uma atividade física, uma prática ao ar livre e quando realmente já tiver esse comprometimento maior, é procurar sim uma ajuda profissional. Eu acho que nesse momento, doutor Vicente, muitos pais podem estar nos assistindo e pensando assim, mas olha, colocar o celular na frente da criança no momento de almoço, até de café da manhã, uma hora dessa, é a única forma de manter aquela criança ali parada, quieta e comendo. O que o senhor fala, então, diante de uma situação de um caos já instalado naquele momento de alimentação? É isso, já virou um hábito, tá? Isso aí já é algo meio que natural, criança praticamente ali já tem aquele contato imediato todos os dias com aquela tela. E de repente o pai diz, não, mas só fica assim, não, mas é só dessa forma. Ou seja, está se colocando na situação e está correndo os riscos. Saber que vai deixar aquela criança vulnerável ali à ansiedade, à depressão, à alteração de comprometimento ocular, auditivo, tá? A osteomuscular também. E principalmente o quê? Na parte mental. Então é saber que vai estar ali colocando risco. Ou seja, tudo na vida você paga um preço. Será que você realmente está disposto a pagar o preço? Que ideal seria o quê? Tentar mudar essa situação, essa cultura para melhorar e prevenir problemas aos nossos jovens. E assim a gente encerra o nosso especial, né? Por conta do mês das crianças, todas as segundas-feiras de outubro, a gente trouxe aqui no nosso quadro, O que eu faço, doutor, questões relacionadas ao desenvolvimento das crianças, tendo como foco a saúde mental. Doutor Vicente, muito obrigado pela participação e daqui a pouco a gente se encontra na Clube News FM. Eu que agradeço a oportunidade sempre, desejo a todos uma semana abençoada, de muita paz para todos e até daqui a pouco no Alô Doutor. Às 6 da tarde, não perde, viu? Na 90.9. Um abraço.